Sim, existe muito ouro. Não é à toa que estão minerando ilegalmente. Olá pessoal, bom, primeiramente eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final, porque é um assunto muito importante para todo brasileiro. E mesmo que você seja um dos muitos inscritos que nos assiste de outros países, com certeza você também se interessa pelo Brasil. Da mesma maneira, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre a questão amazônica. A questão amazônica, aqui no Além da Nuvem. Não é segredo para ninguém que um dos assuntos mais falados aqui no canal Além da Nuvem seja justamente os mistérios da floresta amazônica, além de outros mistérios envolvendo a história do Brasil. Nós inclusive criamos uma playlist agora com as últimas lives, playlist Últimas Lives. Muitas das nossas lives, inclusive, são tratando desse assunto, como você pode ver aqui. E nessa semana nós teremos ainda mais 2 lives sobre esse assunto. A primeira delas será na quinta-feira, dia 1º agora de junho, às 21 horas, e terá a presença de Elton Marques, das Forças Especiais, que esteve em Ratanabá, nesse local chamado de Ratanabá, o Indiana Jones brasileiro. E isso é muito importante que seja feito porque muita gente não estava botando fé, estava desacreditando dessas lives que nós fizemos, incentivando a pesquisa. Mas agora vão começar a botar um pouco mais de fé. Por isso é muito importante que a gente faça essas lives. E no domingo, dia 4 de junho, nós vamos trazer de volta o Luiz Bione. Essa vai ser às 20 horas, então quinta às 21 e domingo às 20 horas. Com mais imagens que ele coletou, que ele captou com drone, via satélite e com o equipamento LiDAR, de locais secretos na Amazônia. E eu tenho certeza que esse é um assunto muito espinhoso, muito polêmico e muito necessário, principalmente para você, se você é brasileiro. Veja, a questão amazônica, ela envolve muitas questões, inclusive a questão ambiental. Agora, não sejamos inocentes de, se alguém disser, ok, lá está cheio de ouro, montanhas de ouro, subsolo com ouro, vamos preservar o ouro debaixo da terra. Não sejamos inocentes a ponto de acreditar nisso. Bom, eu espero que você não seja, porque existe um limiar entre a inocência e a estultícia. E mesmo sabendo que a questão ambiental é importante, ela tem sido usada como uma espécie de véu, como um cobertorzão para tapar a Amazônia. E o que tem que ser entendido sobre a questão amazônica é que, em primeiro lugar, sim, existe muito ouro nesse lugar, em diversos pontos da Amazônia. Não é à toa que estão minerando ilegalmente. E esse já é o segundo ponto. As mineradoras ilegais na Amazônia, aquilo que chega para nós pela mídia, não é nem a ponta do iceberg. Existem interesses escusos, interesses ocultos, internacionais na floresta amazônica. Interesses que incluem a necessidade de manter esse assunto debaixo desse manto enorme, para que você não saiba a importância que esse assunto tem. E antes de mais nada, é necessário dizer que a questão amazônica não é uma questão, politicamente falando, de direita ou de esquerda. É uma questão de soberania nacional. E mais do que isso, é uma questão que envolve resolver, se não todos, uma boa parte dos problemas desse Brasil. Na verdade, tanto para a esquerda quanto para a direita política, o assunto se faz necessário.
Para a esquerda, porque com a imensa riqueza que existe na floresta amazônica, seria possível resolver a maior parte dos problemas sociais do Brasil, implementando um estado de bem-estar social apto para solucionar muitas das questões sociais que afligem as camadas mais pobres desse país. E se for falar em termos de economia, a direita também pode falar a respeito disso. Porque se o país tem uma reserva natural, uma reserva de ouro inigualável, isso significa que, em primeiro lugar, o país não estará devendo no cenário financeiro internacional. O Brasil não terá dívidas externas nem dívidas internas. O Brasil não terá dívidas públicas. O Brasil não ficará mais nas mãos de um sistema financeiro internacional parasita que suga o sangue dessa nação. E nas veias do Brasil corre um sangue dourado. O nosso sangue debaixo da nossa pele, que é verde como a floresta amazônica, é mais do que amarelo, é dourado. O Brasil está repleto de ouro em seu interior. E isso coloca o Brasil exatamente no seu lugar de destino na história, que é aquilo que eu venho falando há bastante tempo. Um lugar onde o Brasil será a próxima potência mundial. E ainda que isso pareça distante e absurdo para você, é justamente pelo fato de que existe um manto para que você não entenda nem qual é a ponta do iceberg, e é disso que eu tô falando hoje. É disso que eu quero falar. Da noite para o dia, poderíamos ser a nação mais poderosa economicamente da Terra. Mas existe um manto disfarçado de questão ambiental para que você não saiba que você vive no país mais rico do mundo. Essas mineradoras ilegais que hoje envolvem interesses que você não faz ideia. Interesses vinculados, inclusive, a coroas internacionais, inclusive ao Rei Verde, o Rei Charles, na Inglaterra, e outras monarquias e casas reais que sabem o que tem no Brasil. Envolvem um alto comando corrupto que se esconde atrás de insígnias que afirmam que ele deveria defender os interesses nacionais. Mas ao invés disso, aqueles que participam desses atos nefastos preferem contratar a segurança particular de facções criminosas e manter a coisa na ilegalidade, porque assim, afinal, eles podem lucrar e lucrar muito com o garimpo e a mineração ilegal. Corruptos, vendidos, traidores da pátria é o que são. Traidores de cada brasileiro e cada brasileira que passa necessidade hoje e que depende de recursos emprestados a juros por aqueles que fazem e financiam e lucram com o garimpo ilegal, para poder ter acesso a um SUS ou a uma cesta básica, quando na verdade debaixo de nós, debaixo de cada brasileiro existe uma riqueza inigualável em qualquer lugar da Terra. Como que isso precisaria ser resolvido? Eu digo para você, de maneira simples, de maneira ordenada, como deveria ser. O que lhe parece melhor? Que organizações criminosas, que sociedades discretas, que militares corruptos de alta patente lucrem em secreto alguns poucos bilhões e que de vez em quando a gente tem acesso a essa informação por meio da mídia? Ou que o governo brasileiro, seja ele qual for, e não pense você que existe um perfeito, porque não há.
E eu não vou nem discutir essa questão aqui porque não é o objetivo desse vídeo. Mas o governo brasileiro precisa começar a assumir a frente dessa questão e organizar uma exploração ordenada dos recursos minerais do país, inclusive da floresta amazônica, de forma organizada, que seja o mais sustentável possível e, principalmente, revertendo essas riquezas em benefício da população brasileira, porque é disso que se trata. Essa é a questão amazônica. E como seria a forma certa de se trabalhar com todo o ouro que existe debaixo da floresta amazônica? Primeiramente, isso teria que ser feito usando de transparência. O governo precisa cuidar desse trabalho usando toda a tecnologia possível para que tudo seja feito da maneira mais ordenada, sustentável, ecologicamente correta e respeitando as etnias indígenas que vivem no local. Mas é evidente que, se isso for feito da maneira certa, ainda que tenha impactos ambientais, ainda que possa acarretar em alguns problemas nesse sentido, esses problemas serão muito menores do que está acontecendo atualmente com o garimpo ilegal. Porque o garimpo ilegal, ele não tem escrúpulos, ele não faz testes com engenheiros ambientais, ele não analisa riscos, ele não analisa se vai poluir os rios, ele não usa a melhor tecnologia possível para se evitar impactos ambientais. Ele vai na surdina, rouba o que tem para roubar e vende de forma ilegal no mercado negro. Evidentemente que não importa o quanto seja grande o lucro, quando isso é feito, isso não é revertido em riqueza nacional. Isso não está certo, porque é uma riqueza nacional. Se é uma riqueza nacional, ela deveria beneficiar a nação e o povo que vive nesse país. Então, essa é a questão amazônica. A questão amazônica é tão importante que ela pode resolver todos os problemas sociais do Brasil, todos os problemas econômicos do Brasil. Não haveria mais necessidade de teto de gastos, de arcabouço fiscal, de orçamento secreto e coisas desse tipo. Não haveria mais necessidade de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, de aumentar a idade para se aposentar. Não haveria mais a necessidade de austeridade fiscal, de se enxugar o Estado, porque, afinal, o FMI, o Banco Mundial, ordenaram. Não haveria mais necessidade do presidente da República ter que ir até o clube de Bilderberg, pedir a bênção do sistema financeiro internacional para poder assumir como chefe de Estado da nossa nação. É disso que se trata a questão amazônica. Nós estamos sentados em montanhas de ouro, em jazidas intermináveis, enquanto alguns contrabandistas criminosos e corruptos do alto escalão se beneficiam secretamente de algo que deveria ser para o benefício de todo brasileiro. É disso que se trata a questão amazônica. Mais claro que isso, impossível. Acho que nem desenhando ficaria tão claro. E é por isso que eu falei que você tinha que ver esse vídeo até o final. Porque a Amazônia é do Brasil. E o Brasil é o país que vai liderar a economia mundial. Quando ele entender isso, não teremos mais que nos colocarmos como lacaios, cachorrinhos dos Estados Unidos ou da China, pedindo pinico para os chineses, ou sendo chamados pelo presidente norte-americano de quintal dos Estados Unidos, de quintal da América. We used to talk about, when I was a kid in college, about America's backyard. It's not America's backyard. Everything south of the Mexican border is America's front yard. Is America's front yard. Não é isso que nós somos. Nem de longe é isso que nós somos. E não é justo continuarmos sendo chamados e vistos dessa forma.
Seguirei falando desses assuntos e outros assuntos, mas tudo aquilo que não é relacionado aos assuntos diretamente históricos ou arqueológicos que nós abordamos aqui no canal Além da Nuvem, nós falaremos no nosso segundo canal, que já está rolando, caso você não tenha visto. E nós resolvemos manter o nome, que foi o nome que nós escolhemos originalmente, o nome Nuvem News. O canal Nuvem News é apresentado por mim, Márcio Pichel, e pela minha esposa, Arro. Entrem lá que vocês precisam acompanhar todo o assunto relacionado a geopolítica, espiritualidade, saúde mental, notícias e atualidades, formação de caráter. Tudo isso você vai encontrar no Nuvem News e nós faremos algumas lives sobre esses assuntos, inclusive esse que eu mencionei no vídeo de hoje, lá no Nuvem News. Então já se inscreve lá, tá? É muito importante ter a sua inscrição lá também. O link está na descrição desse vídeo. Aqui no YouTube é o @NuvemNews, ok? E uma outra novidade que entrou agora no Instituto Licentia, para quem gosta desse tema, é o pacote histórico, que inclui os cursos A Outra História do Mundo e A Verdadeira História do Brasil, aqui no pacote histórico, por apenas R$ 250. Cada curso está a R$ 300. E nós fizemos uma promoção nesse mês que ele estava custando por 200. Mas com esse pacote, o pacote histórico, o combo história no caso, em vez de pagar R$ 400 nos dois cursos, você vai pagar nos dois R$ 250. E aqui está, combo história em até 12 vezes no cartão, no boleto ou no Pix, lá no site do Instituto Licentia, institutolicentia.com. Então aproveite esse pacote promocional, Verdadeira História do Brasil e A Outra História do Mundo. Essa oportunidade está sensacional, pessoal. Então entre lá e venha somar com a gente no Instituto Licentia, participar de grupo de alunos no Telegram, comigo e com os outros professores do Instituto Licentia, trabalhando juntos pela restauração da verdade histórica do Brasil e do mundo. Esperamos por você. Na era do Quinto Império, quem faz o reino somos nós. O presidente americano Joe Biden tropeçou nesta sexta-feira ao embarcar no Air Force One. Quando estava no meio da escada que leva à porta do avião presidencial, o democrata tropeçou 2 vezes, caiu de joelhos, mas conseguiu se segurar no corrimão. A porta-voz Karine Jean-Pierre disse que ele está bem, sem especificar se um médico o viu a bordo. Biden se tornou em 20 de janeiro, aos 78 anos, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. O avião presidencial decolou da base aérea militar de Andrews, nos arredores de Washington, em direção a Atlanta.